E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gelásio e hoje vamos ter um vídeo interessante. Vocês pediram, eu estou trazendo aqui aulas referentes à comunicação entre o Arduino e o Blender. A ideia é explicar o conceito básico em uma aula e no próximo vídeo explicar o andamento do projeto da realidade virtual. A ideia de fazer essa divisão dos vídeos é para deixar o vídeo mais orgânico, mais interessante para vocês que estão assistindo. Vocês aprendem e vê um conceito sendo desenvolvido. A ideia desse projeto é ampliar ele, transformar ele de uma certa forma aberto para que outras pessoas possam replicar. Porque em si, para desenvolver um projeto dessa magnitude de realidade virtual, você tem que ter uma grande equipe para poder criar todo o conceito, por exemplo, criar o óculos da realidade virtual, criar os sensores, transformar esse conceito em algo que possa ser vendido. Então, por que não abrir ele e distribuir de uma forma gratuita para vocês poderem replicar aí na casa de vocês e acabar aprendendo algo sobre Blender, aprendendo algo sobre Arduino. Mas o que seria o Blender? O que seria o Arduino para quem está entrando nesse vídeo agora e não sabe nada sobre esses temas? Blender é uma ferramenta que torna possível você criar seus mundos virtuais. Já o Arduino é uma ferramenta para criar seus protótipos eletrônicos ou projetos. Imagine você, vamos pegar um exemplo bem conceitual que está em evidência agora, as impressoras 3D. Você pode desenvolver uma impressora 3D com a plataforma Arduino. Eu até mesmo tenho uma impressora que eu estou reformando, que foi minha primeira impressora, uma Gaber i3, que é baseado em um projeto aberto da internet. Então você pode ver como o Arduino pode ser poderoso. Só basta você usar a sua imaginação. E eu usei a minha imaginação em 2016. Veio esse conceito, como comunicar o Blender com o Arduino. Eu ficava pensando nisso. Como eu posso comunicar o mundo real com o mundo virtual? E da forma mais simples possível. Eu imaginei, vou utilizar um protocolo de comunicação simples. A comunicação à internet que existe na plataforma Arduino. Eu sempre gostei do conceito da comunicação à internet, por causa da sua velocidade e da sua facilidade em implementar na plataforma Arduino. Para isso, vamos ter que utilizar um Arduino, um Ethernet Shield, vamos ter que utilizar a analógica do Arduino, então, para isso, vamos ter que ter um sensor. O sensor mais fácil de se utilizar e encontrar para vender é o potenciômetro. O que seria o potenciômetro? O potenciômetro é um sensor rotativo analógico. Qual é a vantagem dele? Que você posiciona ele, ele memoriza a posição mecanicamente e manda essa informação analógica para o Arduino. Eu tenho um vídeo explicando o funcionamento do potenciômetro, eu vou tentar deixar aí na descrição para vocês. Eu tenho um vídeo sobre o potenciômetro e tenho um vídeo sobre o conceito do funcionamento da entrada analógica do Arduino. Essas aulas que eu vou deixar aí vai ser útil para quem está começando a se aventurar no Arduino, beleza? Como eu sempre digo, chega de ficar enrolando e vamos para a prática. Bem, pessoal, temos aqui o Arduino Uno, é um Arduino genérico, e aqui temos o Ethernet Shield. Esse aqui é o original. Tem alguns Ethernet Shields que são também de uma certa forma genérico, onde esse registro aqui, ó, ele não vem com o valor certo, daí tem que fazer uma ponte com registores aqui embaixo para funcionar corretamente, mas o intuito do vídeo não é explicar isso, é explicar o conceito da realidade virtual. Vamos conectar nosso Ethernet Shield ao Arduino aqui. Amaciada a conexão aqui, porque eu já conecto e desconecto várias vezes. Está conectado. Os pinos do Arduino são replicados aqui para cima no Ethernet Shield, então o que tem embaixo tem em cima. E o que a gente interessa para a gente aqui, deixa eu aproximar aqui na câmera aqui, são as entradas analógicas, certo? Aqui tem a entrada analógica 0 e os pinos GND e 5 volts aqui, ó. GND e 5 volts. Eu vou botar aqui no chão e aproximar mais com a câmera para vocês verificarem. Eu vou pegar e conectar aqui o potenciômetro. Peguei esses jumperzinhos que vem pronto aqui, ó. Deixa eu afastar a câmera aqui. Ó, esses jumperzinhos que já vem pronto.
A conexão do projeto é bem simples aqui. Você pega e conecta um lado aqui do potenciômetro, vai no GND, o outro vai no 5 volts. 5 volts. Ó, 5 volts GND. As duas extremidades do potenciômetro é 5 volts GND. E o centro é onde vai sair o nosso sinal analógico, a posição que vai estar o eixo rotacionado aqui do potenciômetro. Imagine os aparelhos de som, onde você aumenta, diminui o volume com aquele disquinho que fica na frente dele. E aqui no centro, ó, eu vou conectar um jumper aqui e vai na nossa analógica 0. Bem simples, certo? Deixa eu aproximar aqui para vocês. Ó. Estamos aqui no quadro. Primeiro passo, vamos desenhar o potenciômetro, certo? Mostrar aquelas coisas, beleza. Aqui tem um pino, aqui tem outro pino e aqui tem outro pino, certo? Esse pino aqui, eu liguei no mais 5 volts do Arduino. Esse aqui eu liguei no GND do Arduino. E esse aqui eu liguei na entrada A0 do Arduino. Antes de ir para o projeto, eu tenho uma novidade que eu quero mostrar para vocês no final do vídeo. Quem acompanhar a aula certinho até o final do vídeo vai ter uma novidade referente a esse projeto. Agora vamos para a conexão do Arduino no computador. O Ethernet Shield tem que ir direto na porta Ethernet do seu computador e a USB direto na USB do seu computador para você realizar a programação. Compreendido isso, vamos agora para a programação. Bem, pessoal, chegou a hora tão interessante, a hora da programação. Vamos abrir a ideia do Arduino. Aqui eu tenho um código que eu uso para fazer a base do teste de comunicação entre o Arduino e o Blender. É um código simples. A ideia desse código é criar um servidor de página Ethernet. Vou abrir o navegador aqui, vou digitar o IP que eu tenho configurado no Arduino lá. E ele abre minha página de Ethernet que está imprimindo a analógica lá. É um código bem simples, eu dividi em partes aqui. A primeira parte do código é colocar os includes referente ao Ethernet Shield. A segunda parte é configurar o endereço de rede. Que endereço de rede eu tenho que botar aqui? Primeiramente, você tem que ver que faixa de endereço de rede está em seu computador. Para isso, vamos criar um atalho aqui no nosso desktop. E vamos colocar o seguinte código aqui, ó. Deixa eu pegar minha colinha aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos avançar e concluir. Para deixar ele com uma cara melhor, vamos em propriedades aqui. Alterar ícone. Vamos colocar um ícone que lembre conexões de rede. Isso aqui também é útil para quem trabalha com programação de CLP. Ficar acessando o adaptador é bem mais rápido usando um atalho. Eu cliquei aqui e fui no atalho. Aqui está a minha porta Ethernet. Lembrando que meu Arduino está conectado direto à Ethernet do computador. Vou abrir aqui. Vamos em propriedades. Eu tive que digitar a faixa de IP manualmente em IPv4 aqui, ó. Clicando duas vezes na tela aqui, ó. Eu botei a faixa de IP aqui da minha rede doméstica, né? O 92.68.15.87. Essa é a faixa de IP do meu computador. E aqui no Arduino eu botei a mesma coisa. O Arduino tem que estar na mesma faixa de IP do seu computador para ele se comunicar, senão não vai funcionar o projeto, beleza? Feito isso, vamos para esse aqui é só para as configurações das variáveis referente à comunicação Ethernet. Feito isso, vamos para o programa propriamente dito, onde na primeira inicialização do Arduino ele executa esse VUD setup aqui, ele só executa uma vez. Então aqui ele inicia a comunicação serial em uma velocidade de 9600. Aqui ele inicia a comunicação Ethernet, ó, nessa linha de código. E aqui ele imprime na serial o endereço de IP do Arduino. Vamos ver se é verdade aqui, deixa eu ver. Aqui com 7 está o meu Arduino conectado.
não esqueça, verificar aqui se está em Arduino Uno e vamos em monitor serial aqui. Ele trouxe o endereço de rede que eu configurei nessa variável aqui, ó, IP. Beleza? Feito o voo de setup, tem um pequeno atraso antes de entrar no loop, que é o nosso código, onde fica o nosso código propriamente dito, que vai fazer as lógicas. Por exemplo, num projeto de acionamento do motor, vai ligar e desligar um motor, ou ligar e desligar um LED. Mas nesse caso, o objetivo do Arduino é só coletar as informações das suas entradas e transmitir para a nossa página na web aqui. Tudo conexão local, nada em nuvem, beleza? Aqui é para configurar uma página de internet bem simples. Eu cancelei a opção refresh aqui, nesse caso não vai precisar ficar dando refresh a cada 2 segundos. Esse refresh a gente vai fazer na programação do Blender, propriamente dito. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ele imprime a analógica 0 na linha 1, ou seja, ele imprime aqui, ó. E assim por diante, se eu for botar mais coisas aqui, por exemplo, mais informações aqui, vamos botar aqui, quero botar analógica 1, por exemplo, aqui, ó. Copio esse código aqui, boto analógica 1. Aqui está outra parte do código, tem um pequeno atraso antes de fechar a conexão aqui. Vamos descarregar o software aqui. Há mais explicação por baixo desse código que eu estou mostrando. Eu estou fazendo o mais breve possível para não deixar o vídeo muito longo. Carregou o software, vamos recarregar a página aqui. E ó, a nossa analógica 1 apareceu ali. A ideia é a seguinte, lá no Blender a gente pode ler essa página de internet, pegar essa informação e jogar lá na nossa Game Engine. É um conceito bem simples e fácil de aplicar nas Game Engines. Eu tentei usar o conceito de comunicação serial, mas tive muito problema. Esse seria a parte de programação do Arduino. Antes de mais nada, esse código vai estar na descrição, não quis dizer antes porque a pessoa já pula e já vai baixar o código e não tem a explicação básica de como vai funcionar o código. Entendido isso, vamos salvar aqui, vou salvar novamente. Vamos fechar a ideia do Arduino. E agora vamos para a ferramenta de programação. Eu tenho várias ferramentas aqui do Blender instalado, o 3.10, o Blender que eu mais utilizo é o 2.79b. Então, para padronizar, a gente vai entrar aqui na internet e vai procurar um projeto que utiliza o Blender, né, o código do Blender, para criar uma ferramenta otimizada para Game Engine, é o UPBGE. Aqui, UPBGE. Vamos fazer o download dela aqui, para todo mundo ficar nivelado na mesma ferramenta. Ó, está fazendo o download aqui. Esse UPBGE é uma otimização do Blender para ser utilizado para desenvolver jogos. Eu conheci ele assistindo alguns vídeos de tutorial na internet e acabei utilizando ele mais para desenvolvimento de jogos que propriamente o Blender. O Blender eu utilizo mais para modelagem e animação. Aqui vai demorar um pouco, então quando terminar o download eu volto aqui gravar para vocês. Feito o download do arquivo da UPBGE, vamos descompactar ela aqui no desktop mesmo. Vamos aguardar dessa compactação. Agora vamos copiar ela para uma outra pasta. Vou recortar aqui, vou botar na pasta documentos. Beleza. Agora vamos entrar aqui na pasta e vamos copiar o executável, como copiar aqui, né? Vamos colar como atalho no seu desktop. Eu boto em uma pasta chamada Programas Gráficos para organizar o desktop. Vamos abrir o UPBGE. Aqui é a tela de configuração inicial dele. Eu costumo utilizar os atalhos do Blender 2.79b porque
Eu me acostumei a utilizar o Blender desde o tempo do fórum do Blender Brasil, lá das revistas Digital Designer, então eu não consigo mais se acostumar com novos atalhos do Blender atual. Configurados os atalhos, agora vamos para a parte de compreender a ferramenta do PBGE. Essa é a tela principal do programa, onde você pode modelar e desenvolver seus projetos. Eu vou abrir aqui o Blender, aqui o que eu mais utilizo para fazer modelagem, o 2.79b, e para renderização sempre utilizo o Blender mais atual. Eu costumo trabalhar para modelagem em 4 visões, onde facilita você verificar o que você está fazendo mesmo. Eu peguei esse conceito de modelagem 3D lá do 3D Max 2.5 ainda, aquele 3D Max bem antigo. E trouxe aqui para o Blender por causa que tu se acostuma com uma ferramenta e tu tenta trazer os conceitos que tu aprendeu daquela ferramenta para a ferramenta que você vai utilizar. Eu optei em utilizar o Blender em meus projetos e ao longo da minha vida aqui, por causa que ele é gratuito e é uma ferramenta bem versátil, assim. É uma ferramenta poderosa, mas você tem que aprender a utilizá-lo. Ele é bem complicado para quem está começando. Aqui está a tela dele, certo? Você pode dividir ela, indo aqui na tela aqui com o mouse e clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando e arrastando aqui, beleza? Fazer o mesmo aqui, ó. Cliquei, arrastei aqui. Daí eu venho aqui, ó. Clico aqui, ó, seguro, arrasto aqui. Tenho minhas 4 visões. Tá, como mudar agora? Você vem aqui em View, Viewpoint. Vamos colocar a visão de cima. Opa, me confundi. É essa aqui, ó. Visão de cima. Visão... Visão direita. E visão... Vamos ver aqui, Viewpoint. Frontal. Para sair dessa visualização, que é o do sólido, para uma... Ah, sempre me confundo aqui, ó. Visão frontal, e essa aqui vamos botar a visão de câmera, beleza. Para sair da visualização de sólido, você clica Z aqui, ó, com o mouse em cima, Z e Z. Tá, beleza. Eu quero que agora, toda a vida que eu abrir o Blender, continue desse jeito que eu configurei. Você vem aqui, Default, Salve Startup File. Toda vida que você abrir, seu primeiro arquivo vai ser esse. Vamos testar aqui, fechar aqui. Vamos abrir o PBGE. E veio com a tela configurada. Com a nossa ferramenta da UPBGE configurada, vamos fazer nossa primeira lógica de programação. Primeiro sem se comunicar com o Blender. Para isso vamos vir aqui, ó, clicar com o botão esquerdo do mouse. Vamos em lógica editor, vamos em blocos lógicos editores aqui, clicar com o botão esquerdo do mouse. Para mexer aqui, você tem a roda central do mouse, você fica segurando, ó, e você pode arrastar assim. Vamos clicar aqui, ó, estamos selecionando a câmera, vamos clicar aqui no cubo. Clique com o botão direito do mouse sobre o cubo e já mudou aqui, ó, para cube. Quero deselecionar o cubo, clique A. Selecionar o cubo, clique com o botão direito do mouse. Vamos aqui, adicionar um novo sensor, nesse caso o sensor vai ser do tipo do teclado. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, nessa janela. Vamos clicar na tecla A, por exemplo. Vamos adicionar uma lógica aqui, uma lógica AND. Clicando na roda central do mouse, ficando segurando, vamos arrastar para cá. E vamos conectar aqui, ó, esses dois caras aqui. Ah, a tela está muito pequena, você pode arrastar aqui, ó. Fique com o mouse aqui, clique com o botão esquerdo do mouse, fique segurando e arraste aqui, ó. Pronto, dá uma visão maior. Vamos atuar sobre esse bloco aqui, vamos colocar um atuador. Vamos botar um atuador de movimento, Motion, conectar aqui.
Aqui vamos escrever uma variável x, vamos escrever 0.1. Vamos salvar o nosso código. Aqui eu já fiz uma base da aula para poder facilitar, testar antes de executar a aula. Vamos salvar. Aqui nessa tela você clica P, o mouse aqui é posicionado nessa tela. Estamos executando a Game Engine do Blender. Vamos clicar a letra A. Ó. Estou rotacionando o bloco na Game Engine. Para sair da Game Engine, ESC. P para executar, A para movimentar. Compreendido isso, vamos agora para a parte de programação, para pegar a informação que está aqui na HTML. Aqui. Vou pegar essa informação aqui e atuar sobre o cubo. Mas como fazer isso? Tem uma maneira simples de fazer isso. Podemos utilizar a linguagem Python, uma linguagem bem versátil e que está em evidência e que está bastante em evidência. Para isso, vamos em texto editor. Vamos criar um novo texto aqui, ó, e vamos chamar ele de lógica. Você pode botar o nome que quiser aqui. Vamos voltar na tela do Logic Editor. Vamos deletar esse cara aqui que não precisa, deletar esse e deletar esse aqui. Vamos adicionar um novo sensor e o sensor vai ser acionar direto. E vamos fazer ele acionar na subida. Aqui. Vamos conectar ele a essa lógica end. Não vai ser mais lógica end, pois ele vai ter que executar um código em Python, então vai ter que ser Python aqui. Ó. E aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, abrimos a tela que puxa as lógicas. A gente pode ter várias lógicas. Eu escrevi errado ali lógica, já vou alterar aqui. Beleza. Agora vamos para a programação. Estamos com tudo configurado. Se eu apertar P aqui, não vai fazer nada na minha programação. Então, vamos primeiramente importar as bibliotecas que vão ser responsáveis por ler a página Ethernet que temos aqui. Beleza, vamos dar Enter. Aqui é referente à comunicação Ethernet, não estamos atuando ainda sobre o cubo. O código aqui é para ler a nossa URL, a nossa página de internet lá, a nossa HTML, que está aqui, certo? Temos que botar o endereço do nosso Arduino aqui, ó. Não esquecer dessa parte aqui, ó. Beleza? Feito isso, a gente pegou e leu nossa página, a gente tem que jogar essa página em algum lugar. A gente jogou aqui dentro de uma matriz. Isso vai facilitar a gente coletar vários dados para poder tratar mais lá na frente. Jogando dentro dessa matriz, vamos coletar ela e jogar dentro de uma variável flutuante aqui. A vantagem do Python é que você não precisa ficar declarando as variáveis. Isso facilita a programação. Foi um baque um pouco, por causa que eu estou acostumado com Arduino, acostumado com Java, acostumado com Visual Basic. Então, quando eu tive esse primeiro contato com Python, eu tive que me acostumar com isso. Beleza? Coletamos aqui a variável na linha 0, por exemplo, na linha 0. Lembra que eu fiz o teste da analógica 1? Então, seria na linha 1, assim por diante. Eu poderia ter outras analógicas, outras variáveis aqui. Aqui é um código que eu já utilizei para fazer o teste daquele sensor LDR que eu expliquei aqui no canal, como montá-lo. Diminuir aqui da variável tempo ali da linha 0, 190 e dividir por menos 350 para ficar um valor positivo naquela situação. Feito isso, agora temos que pegar essa variável analógica aqui, que está já tratada mais ou menos aqui dentro do Python aqui, e temos que atuar sobre o cubo. Para isso vamos escrever o seguinte código. Primeiramente a gente tem que importar as funções da lógica de programação da Game Engine do Blender aqui. Vamos utilizar os atuadores que temos opção de atuar sobre o cubo. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu imprimo a posição atual. Ah, como eu vou ver essa posição atual? Simples. Você vem aqui, ó, clica aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse e vem em Python Console.
ele vai imprimir aqui nesse console a posição atual do cubo. E aqui, ó, ele vai pegar e vai rotacionar o nosso cubo no eixo Y, que seria o mesmo que pegar o motion e rotacionar. Ele está fazendo isso tudo através de código, não utilizando a lógica booleana, que é a lógica simplificada de programação. Você pode utilizar, não tem problema nenhum em seus jogos, se você quiser fazer um jogo que não envolva comunicação com o Arduino. Beleza? O nosso código base está pronto. Vamos salvar novamente aqui. E agora a hora da verdade. Vamos clicar P aqui. Vou rotacionar o cubo para vocês verificarem. Estou rotacionando aqui. Ó. Beleza? Ó. Estou rotacionando. E está aí nossa primeira comunicação com o Blender e o Arduino. Se caso você utilizar essa lógica aqui no seu TCC ou no seu projeto, eu gostaria que você dissesse aonde veio a fonte de inspiração. Isso ajuda bastante assim o canal e vai me incentivar a fazer mais aulas, mais projetos referente à comunicação entre o Arduino e o Blender. Sempre é bom dizer onde você tira as suas fontes, beleza? Ó, botei aqui na tela grande para vocês verificar o funcionamento. Eu estou com o Arduino conectado aqui, ó. Estou rotacionando o mouse, está rotacionando ali na tela. Só de demonstrar isso já merece o like de vocês e a sua inscrição. Vocês vão ajudar bastante aqui o canal. Bem, pessoal, espero que essa aula tenha dado uma ideia do conceito do projeto que eu venho já demonstrando há algum tempo aqui no canal. Ajude a vocês a se interessarem sobre o tema. Deixe o seu like para eu poder continuar trazendo esse tipo de material para vocês, porque eu vou ver que vocês estão gostando das aulas, estão gostando dos projetos e dos vídeos que venho trazendo. Assim você acaba fortalecendo o canal e também a divulgação científica aqui no Brasil, porque em si estamos aqui compartilhando um conhecimento referente a algo super interessante e algo que está em alta, que é a realidade virtual. Algo que vai acabar vindo para nossas vidas, não, pode ser que não tenha nada a ver com o que eu estou fazendo aqui, mas vai dar uma boa base do conceito para vocês. Agradeço a sua atenção e espero vocês no próximo vídeo e obrigado. E vamos ver o que tem nessa caixa amarela aqui. A encomenda veio da China, está bem leve, estou preocupado. O teclado para não atrapalhar aqui. O que tem aqui? Um display OLED de alta resolução e para fazer o projeto de realidade virtual.